Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex CAD e o tópico para a lição 2 vão ser os perfis 3D. Este é um tipo de entidade que eu considero como sendo um dos mais importantes do ambiente do T-Flex CAD, porque é um tipo de entidade que tem como proposição básica a criação de outros tipos de entidades, nomeadamente entidades 3D. No fundo, estes perfis são contornos orientados que existem no espaço tridimensional. E estes perfis 3D têm ainda mais uma característica interessante, que é são baseados normalmente em geometria paramétrica 2D, e isto permite a propagação destas propriedades paramétricas do espaço 2D, portanto, dos desenhos 2D, para o mundo tridimensional e aquilo que nós normalmente chamamos para os sólidos. Portanto, existem vários tipos de perfis e existe várias informação que pode dar origem a esses perfis. Vamos tentar ver aqui alguns exemplos que mostrem exatamente estas possibilidades. Portanto, tipos de perfis, podemos começar com geometria 2D, e esta geometria pode ter várias origens, nomeadamente, por exemplo, padrões ou até textos. Vamos começar aqui com o desenho num plano de trabalho, um qualquer. Podemos começar por ver, tendo como origem o texto. Vou dar aqui texto um bocadinho maior. Posso dar como origem texto, a partir do momento em que vou desenhar este texto, ou escrevê-lo, no caso, este texto já é reconhecido como perfis 3D. Portanto, e ao ser reconhecido, podemos criar geometria tridimensional com este texto. Podemos ter também a possibilidade de, eu vou apagar este texto agora, de começar a ter perfis a partir de geometria. Vou tentar criar aqui qualquer coisa. Esta geometria pode ter origem com linhas gráficas, obviamente. Mas vamos criar aqui uma situação em que estas linhas gráficas não definem um contorno fechado. Podemos criar aqui um padrão, portanto, que é reconhecido. E este padrão, ao ser reconhecido, quando transformamos isto num perfil, é automaticamente reconhecido como base para este perfil 3D, que é outra característica interessante. Os perfis podem ser também, como vimos aqui, fechados ou podem ser abertos, porque se tivermos um perfil aberto, pode ser, por exemplo, simplesmente uma linha. Quando eu faço avança para o perfil, posso agarrar neste perfil aberto e este perfil também vai dar origem a uma entidade tridimensional. Portanto, há aqui variedíssimas possibilidades que podem ter como resultado final a questão dos perfis. Vou criar aqui agora, vou criar alguns desenhos novos ao longo desta lição, mas que servem para exemplificar várias situações. A situação de termos como base os perfis a partir de linhas gráficas tem aqui uma outra característica interessante, que é a possibilidade, portanto, é o mais banal, por assim dizer, portanto, são as linhas gráficas como base, mas podemos ter aqui uma característica interessante, que é de podermos ter no mesmo plano de trabalho vários perfis fechados, por exemplo, aqui neste caso, em que eu vou aqui simplesmente no círculo interior vou-lhe dar outra cor, que não a cor negra. E agora, quando faço avançar para o espaço 3D,
pergunta-me se eu quero separar os perfis por cores. Eu vou dizer efetivamente que sim. E ficamos aqui com uma situação interessante, é que os perfis, embora no mesmo plano de trabalho, são reconhecidos separadamente. Portanto, isso é uma característica interessante e que me permite depois, obviamente, ter aqui um comportamento diferente e à vez para cada um destes perfis. Temos também agora a possibilidade de ter estes perfis 3D como base a partir de uma projeção. Por exemplo, vamos criar aqui um cubo, vamos criar aqui um plano de trabalho para depois criarmos uma projeção. Ora, um plano de trabalho que eu vou aqui fazer a 45 graus aqui sobre a aresta para criar aqui uma projeção que seja visível. Vou agarrar este plano e vou copiá-lo algures e vou dizer agora para desenhar em cima deste plano, onde vou fazer aqui sem grandes preocupações um círculo e vou então agora fazer uma coisa que é assentar aqui um ponto no centro deste círculo e vou assentar um ponto algures também na minha face do elemento 3D. Então agora posso criar um perfil 3D a partir desta projeção. Portanto, como é que se faz? Perfil 3D. Posso criar uma projeção onde vou escolher em primeiro lugar a minha face a projetar. Vou escolher o meu perfil, um ponto assente no perfil e um ponto assente na face. Portanto, estes dois pontos vão definir a minha direção de projeção. E cá está a minha projeção, tendo como base aquele vetor definido pelos dois pontos. Este perfil, ao ser criado, vai me permitir também, obviamente, depois assentar operações que tenham como base depois booleanas, sólidas, etc. Há aqui uma outra situação também interessante, vou voltar aqui um pouco atrás, que é a possibilidade de ter também perfis tendo como base faces ou partes de loops de elementos 3D. Se eu fizer aqui a criação de um ponto, novamente, vou assentar aqui um furo, vou dar aqui um valor mais elevado para o meu furo. Portanto, e acontecem aqui duas coisas. Posso ter um perfil 3D a partir de uma face, em que eu reconheço aqui uma face, confirmo, e se repararem, fica aqui umas linhas azuladas ao redor aqui desta face. Portanto, agora se eu quisesse agarrar uma extrusão, reconhecem-me aqui o perfil 3D criado, e nas outras não tem nada. Mas também tenho a possibilidade de criar um perfil 3D a partir de um loop. E um loop é simplesmente a possibilidade de, não a face completa, mas apenas uma parte dos perfis desta face. Porque era diferente aqui a face, onde me reconhecia todos os perfis inerentes aqui a esta face. Portanto, isto é outra possibilidade que temos também para criar estes ditos perfis 3D para servirem de base depois ao meu trabalho. Vamos aqui criar mais um novo desenho. Desta vez vou criar aqui um perfil já como base. Portanto, tendo aqui e vou criar aqui qualquer coisa como um perfil, já como base para isto. Ora então, qualquer coisa com este aspecto. E tenho a possibilidade também de criar um perfil tendo como base um perfil já construído, fazendo-lhe uma paralela, por assim dizer. Existe aqui uma função que se chama perfil 3D a partir de um offset de um outro perfil. Posso dar aqui um valor, posso agarrar o meu contorno perfil,
fazer aqui uma paralela que pode ser para dentro ou para fora e pode ter aqui vários comportamentos a nível de como é que são rematados, por assim dizer, os cantos. Ok? Portanto, há aqui várias possibilidades. Portanto, vamos tentar aqui outra. Perfil 3D, offset. Criar aqui um round. E podem ver que agora existe aqui um boleado aqui aos cantos, que é criado, que não existia na outra opção. Podem consultar depois também o nosso curso teórico, onde existe de facto uma explicação bem mais fácil e onde estão demonstradas todas estas possibilidades. Portanto, penso que será bastante fácil para poderem ver esta situação. Temos ainda outra possibilidade, que é o que eles chamam o laying, o profile, portanto, o estender um perfil numa superfície ou num conjunto de superfícies. Portanto, não é uma projeção simples, mas é esse estender. Portanto, eu posso tentar aqui criar aqui uma pequena superfície um bocadinho mais arrojada. Portanto, e criar a partir dela uma extrusão. Portanto, cá temos aqui uma spline a dar como origem a esta situação. Vou criar aqui um perfil a partir do meu plano, criando sempre aqui esta geometria de base que já conhecem e fazendo aqui uma pequena geometria muito simples. Ok? Vou criar aqui também um ponto, cá está ele, e confirmar. E agora vou criar dois pontos assentos também nesta superfície, portanto um algures ali, vou criar um outro aqui próximo também, algures aqui. Portanto, agora vou criar um perfil 3D, não através de uma projeção, mas estendendo o meu perfil na forma que a superfície tem. Portanto, esta função é o Lay Profile on Sequence, portanto tenho apenas uma entidade para projetar, mas poderia obviamente ter outras. Portanto, aqui neste caso nem posso ter este tipo de geometria. Há aqui algumas entidades que não são suportadas, vou ter que alterar aqui a minha geometria base. Vamos pôr antes aqui algo mais simples. Estava a evitar fazer um conjunto de superfícies para ser mais simples. Portanto, mas para o efeito também não é problema. Portanto, novamente, perfil 3D, vamos fazer a projeção. A minha superfície é... desculpem, eu até estou a fazer aqui um pequeno erro, daí a minha desculpa. Portanto, esta superfície, claro que pode ser atribuída, como é evidente. Vamos aqui apagar novamente esta superfície. Portanto, estava aqui a cometer um pequeno erro. Portanto, perfil 3D novamente, e peço desculpa pela confusão. Portanto, a escolha do meu perfil 3D, o ponto no meu perfil, a superfície é esta. O meu ponto de projeção inicial é este e o meu segundo ponto é este. Portanto, vamos confirmar e reparem que o que é criado não é uma projeção direta, é um desenrolar em cima da minha superfície. Okay? Obviamente depois, como é normal, estou sempre a abusar da extrusão, mas serve para vos mostrar que depois este perfil é reconhecido para criar outras entidades. Portanto, cá temos as nossas funções para fazermos depois, por exemplo, a extrusão ou outras funções. Por último, temos aqui umas funções que podem se resumir no desenrolar uma superfície ou um conjunto de superfícies para um perfil 3D. Vou tomar aqui como base também, portanto, alguns sólidos simples para pouparmos um bocadinho de tempo
naquilo que estamos a ver. E a primeira função que vou fazer é um cone. Vou dar aqui uma saída bem pronunciada. E vou criar aqui alguns pontos em cima do cone. Já vão perceber para quê. Ok, 2 pontos. Agora, perfil 3D para tomar como início de conversa, aqui neste caso, superfície cónica. Esta superfície cónica é selecionada. Vou dar um ponto que serve como ponto tangente para a criação do meu perfil e um segundo ponto que serve como ponto de separação da superfície, como base, como split line, se assim quiserem. E cá temos, portanto, tangente para aquele ponto que foi dado e aqui como linha de separação. Portanto, eu tenho o meu perfil, obviamente, mais uma vez, e abusando da extrusão, que poderia fazer qualquer coisa como isto. Agora, em vez de ter um cone, se tiver uma superfície cilíndrica, o princípio basicamente é o mesmo. Tendo aqui 2 pontos também, que eu vou colocar para já aleatoriamente, que têm o mesmo efeito que os pontos da função anterior. Desta vez tenho uma função não o desembrulhar da superfície cónica, mas agora de uma superfície cilíndrica. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Portanto, um ponto para servir de tangência, um segundo ponto para servir de linha de quebra da minha superfície. E cá está, desembrulhado e tangente pelo ponto. Também acho que bastante simples. Por último, posso-vos mostrar também uma outra função também interessante, que eu vou usar numa peça simples, que é o cubo, mas que é o desembrulhar de um conjunto de superfícies que têm que ter como pressuposto base, obviamente, estarem ligadas entre si. Perfil 3D, portanto agora conjunto de superfícies ligadas, que eu vou selecionar todas no meu cubo. Cá estão elas. E vou dar, posso depois aqui assim, algumas faces que são inseparáveis para mudar a orientação em como isto é desembrulhado. Vou dar um ponto no perfil, pode ser por exemplo aqui este vértice, e fazer OK. E o meu perfil 3D é criado e aberto, no caso ficou aqui com com o aspecto de uma cruz. Obviamente, porque é esse sempre o objetivo, crio um perfil que depois posso usar para outro tipo de operações. Pronto, é este de facto depois o resultado final. Claro que existem depois aqui outras variações, mas acho que estes exemplos já demonstraram de algum modo aquilo que é possível de fazer com os perfis 3D, portanto, como é que também se criam aqui perfis 3D a partir de algumas opções. Espero que os exemplos tenham sido claros. De qualquer modo, estamos à vossa disposição para qualquer explicação que tenha ficado menos bem dada ou que tenha ficado de fora deste vídeo. Aconselho-vos também, como também digo em inúmeras ocasiões, que possam consultar o curso teórico, porque existem alguns detalhes, algumas informações que não são mencionadas nesta aula de vídeo.